Esta semana, no Semeadores de Luz, falaremos sobre hostes angelicais. Fiquem na luz. A todos amigos, vibração. Da nona dimensão, esse velho amigo vem para falar-lhes no dia de hoje sobre um assunto deveras interessante. Um assunto esse que muita especulação se tem, deveras muita informação já foi dita sobre tal assunto, mas em verdade, grande maioria, em sua grande maioria, a informação detenta por aqueles canais que recebem tal informação de nós, por vezes chega de forma truncada e não muito de acordo com a fonte real do que ela deveria ser, dessa maneira alterando muitas vezes a própria mensagem em si e o próprio conhecimento contido nela. O tema que será descrito no dia de hoje por nós é sobre hostes angelicais. O que são as hostes angelicais, como elas se organizam, como elas se subdividem e quais as suas principais funções na regência do universo. Existe, porém, muito conhecimento difundido e falado ao longo de um certo tempo no que diz respeito às hostes angelicais. Em sua maioria, porém, esses conhecimentos estão truncados e não são verdadeiramente reais ou não estão verdadeiramente corretos de acordo com a realidade divina de onde nós viemos. Para entendermos melhor sobre hostes angelicais, é primeiro preciso entendermos um pouco sobre a sua necessidade de sua criação. Quando falamos de criação das hostes angelicais, precisamos também nos ater um pouco ao momento da gênese universal, o momento da criação do universo, quando Deus decidiu formar e dar formato ao impalpável e ao informatável. Naquele momento, ao organizar o cosmos, Deus criou o grande universo, onde dentro dele inserido seria vários universos menores, chamados por nós e muito conhecido difundidamente pelos seres galácticos em várias regiões do universo, como multiversos ou multiuniversos. Esses multiuniversos, por sua vez, possuem cada um deles mais 2 universos locais, onde cada um desses universos locais possuem, por sua vez, cerca de 100 bilhões de sistemas, galáxias, constelações e assim por diante. Após criar o grande universo e todas as suas formas contidas neles, Deus percebeu a grandiosidade daquilo que havia sido criado e então decidiu que ele precisava de ajuda para manter o bom funcionamento de toda aquela criação que era deveras grandiosa. Neste momento, então, através de sua divina vontade, Deus decidiu criar os arcanjos. Como Deus não tinha nunca antes criado os arcanjos, ele fez uma pequena experiência, criando apenas 2 arcanjos de início. Um deles herdaria de si toda a sua capacidade de ação, sendo a verdadeira ação de Deus perante o universo, o Senhor das milícias celestiais, meu irmão conhecido por vocês como Arcanjo Miguel. O segundo deles
seria presenteado com toda a sapiência divina, a capacidade intelectual de organização e gerenciamento dado por Deus a este arcanjo, meu irmão, conhecidos por vocês como Lúcifer. Sendo assim, dessa maneira, é impossível que falemos sobre hostes celestiais ignorando o fato de que para que as hostes celestiais pudessem existir, primeiro teve a criação desses dois grandes arcanjos, que foram os primeiros seres a serem criados no universo por nosso Pai Deus, Miguel e Lúcifer. Deles nascemos nós outros, e de nós nasceram as demais hostes celestiais. Mas para que isso fique mais claro, iremos descrever de forma mais prática. Ao criar o universo, Deus decidiu então que este local, esta sua criação tão grandiosa, precisava ser povoada. Mas para Deus, como povoar todo aquele grande universo que havia sido criado, sem antes ter uma noção de como seria esse processo de desenvolvimento? Então ele decidiu criar os arcanjos, Miguel e Lúcifer. De Miguel e Lúcifer nascemos nós outros, Gabriel, Rafael e Uriel. Star, mas eu já ouvi falar que existem muitos outros arcanjos, inclusive tem um grande arcanjo que se chama Metatron. Isso não é verdade. Como eu disse, muitas informações muitas vezes são passadas para vocês humanos e chegam aqui de forma truncada, pois o filtro humano não é bom o suficiente. Como já havíamos falado em outros momentos, em outras palestras, em outras conversas. O filtro humano muitas vezes dificulta o entendimento da mensagem, colocando em sua cabeça muitas vezes aquilo que você quer acreditar, portanto alterando então assim a mensagem que está sendo passada e muitas vezes também alterando o seu significado. Alterando o significado desta mensagem, portanto, altera-se muitas vezes o que era uma verdade para uma inverdade. No universo existem apenas 5 arcanjos. Independente da queda ou não, os arcanjos continuam sendo 5. Estes são Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel e Lúcifer. Sendo que com o processo conhecido como vocês, como a queda dos anjos, tudo isso mudou. Porém, no princípio da criação, na Gênese universal, estes eram os 5 arcanjos originais. Estes 5 arcanjos originais também eram seres de alta vibração que ocupavam a 13ª dimensão ao lado de Deus. Com o processo chamado Queda dos Anjos, tudo foi alterado depois. Porém, iremos falar sobre isso mais à frente em outra oportunidade. Abaixo dos arcanjos, a primeira coroa de hostes angelicais foi criada com os anjos de primeira grandeza, ocupando a 9ª dimensão cósmica do grande universo. Eram eles seres detentores de grandes habilidades energéticas capazes de gerir e administrar universos inteiros. Os anjos de primeira grandeza foram criados como apoio e suporte direto dos arcanjos no trabalho de organização angelical para, bem dizer assim, fazer com que toda a vontade divina, a vontade de Deus, fosse percorrida através do grande universo, se fazendo lei e se fazendo como processo evolutivo a ser difundido entre as dimensões. Logo abaixo dos anjos de primeira grandeza temos então, portanto, os anjos de segunda grandeza, que possuem carga energética diferenciada e um pouco menor, a fim de assim poderem interagir entre as dimensões mais baixas, como 8ª, 7ª e 6ª dimensão. Para estes anjos é possível
fazer a interferência direta nessas dimensões e fazer o acesso dos seres desistentes nessas dimensões para que seja possível o processo de aprendizado e intercâmbio entre raças. É também dever dos anjos de segunda grandeza serem os gerenciadores dos ministérios. Os ministérios funcionam como grandes organizações similares a repartições públicas de seu mundo, que gerem e determinam e administram as dimensões existentes no universo. Logo após temos os anjos de terceira grandeza. A função dos anjos de terceira grandeza é muito simples. É fazer o intercâmbio divino entre os arcanjos, os anjos de primeira grandeza, de segunda grandeza, os ministérios e os querubins, que são os anjos que vêm na casta abaixo dos anjos de primeira grandeza. Os querubins, por sua vez, é uma casta angelical diferenciada. Os querubins são aqueles que são os anjos responsáveis por trabalhar a psique dos seres existentes entre as dimensões, trazendo a conscientização da realidade divina perante as suas realidades, fazendo assim com que não deixe de existir uma conexão entre Deus e os determinados seres existentes nas determinadas dimensões. Os querubins são comumente muito conhecidos como os inspiradores cósmicos. Através da inspiração, ele leva a conexão com as energias superiores divinas e com Deus, fazendo assim com que a interação entre os seres existentes nas determinadas dimensões, assim como o homem e Deus, nunca deixe de existir. Após os querubins, temos então, portanto, a última casta angelical, conhecida como os serafins. Os serafins são anjos extremamente amorosos de uma casta angelical mais baixa. É possível assim acessar as dimensões mais densas como o mundo humano terreno. Os serafins são anjos extremamente bondosos e focados no amor incondicional, muitas vezes representado pela figura de uma criança por sua pureza, inocência e bondade. Os serafins são os anjos responsáveis por trabalhar a energia do amor de Deus, do amor divino no coração dos seres existentes nas demasiadas dimensões, fazendo assim com que a necessidade da evolução nunca deixe para trás aquele aprendizado que nós sempre falamos que é necessário ter, que é o aprendizado do conhecimento do amor incondicional. Através do aprendizado do amor incondicional, podemos, portanto, estabilizar as condições emocionais junto com as condições racionais psíquicas, para então evoluirmos de uma maneira mais saudável, mais propícia dentro de acordo com as leis divinas. Star, mas eu sempre soube que havia muitas castas angelicais e havia isso e havia aquilo outro e mais um monte de informações. É só isso? Sim, filhos, é só isso. Muitas vezes o próprio ser humano tem uma necessidade muito grande de inventar coisas como coisas grandiosas para tentar compreender as coisas de uma forma mais simples e mais prática. Porque quando as coisas são muito simples, o ser humano acaba tendo dificuldade de compreendê-las. Embora o ser humano busque pela simplicidade, muitas vezes parece que quando a simplicidade vem, ele precisa que essa simplicidade seja mais complexa para que ele possa aceitá-la e compreendê-la. Caso contrário, o ser humano acaba travando e não conseguindo, portanto, aproveitar daquela informação ou daquela situação antes que ele estava vivendo. Star, mas pelo que você diz, então, todos os anjos que foram criados em todas as castas angelicais são provenientes da energia de um dos 5 arcanjos primordiais que foram criados no início da Gênese Universal. Sim, exatamente. E desta maneira, fica fácil entender também o que nós chamamos de linhagem angélica ou linhagem arcangélica,
Uma vez que sabemos que todos os seres no universo, inclusive os anjos de primeira, segunda, terceira grandeza, querubins e serafins, são provenientes da linhagem arcangélica de um dos 5 grandes arcanjos criado na Gênese Universal, também assim fica mais fácil compreendermos que todos os seres no universo são de alguma maneira descendentes dessa origem arcangélica, aonde você, neste momento que nos ouve agora, é um também dentre vários outros seres existentes em todo o cosmos, descendentes de uma dessa linhagem arcangélica que é apenas uma dessas 5. Majestade, como posso saber a qual linhagem arcangélica eu pertenço? Existem formas de saber através de uma ativação energética simples, filho, aonde uma pessoa devidamente preparada por nós pode visualizar em suas testas a sua linhagem arcangélica através de símbolos cósmicos quânticos que são projetados de seu frontal. A outra forma é através da intuição de vós mesmos, que pode ser percebida através de vossos comportamentos peculiares. Todos os arcanjos têm comportamentos peculiares que ficam marcados de tal forma que dentre a sua linhagem são passados de pai para filho como algo genético. Vou dar um exemplo. Os filhos da linhagem Micalina, da linhagem de Miguel, meu irmão, são pessoas realmente muito justas, aonde a justiça é extremamente forte em sua linhagem. Dificilmente serão pessoas que serão corrompidas, pois são praticamente incorruptíveis. Não tendem às tentações malignas, porém, são pessoas dotadas de alterações emocionais muito fortes, aonde o seu sentimento de maior dificuldade será o sentimento da raiva, uma vez que quando a justiça ela é contrária à negatividade em proporção igual, acaba gerando como sequela o sentimento de raiva perante a maldade. É muito compreensível, porém, é importante também saber que é um sentimento deveras complicado de lidar, e o controle da raiva está entre um dos sentimentos mais difíceis de serem adquiridos em realidades mais densas como a realidade humana, fazendo assim com que os filhos da linhagem Micalina sejam pessoas que tenham que esforçar-se durante toda a sua vida para manterem-se incorruptíveis, inclusive com eles mesmos. Um exemplo prático muito facilmente observado, por exemplo, são os filhos da linhagem Rafaelina de meu irmão Rafael, conhecido como Arcanjo da Cura. Serão filhos dotados de grande energia curadora, muitas vezes, aonde irão se dedicar durante suas vidas praticamente que em integralidade, de forma a serem grandes curadores, sejam espirituais ou até mesmo grandes médicos, pessoas que vão trabalhar e dedicar a sua vida em prol de curar as doenças do corpo, da mente e da alma. Os filhos da linhagem Gabrielina de minha linhagem, por outro lado, serão filhos dotados da eloquência da palavra, aonde serão exímios oradores, pois o arcanjo Gabriel, também conhecido como o anjo da anunciação, é o responsável direto pelas comunicações divinas entre os povos, nações e entre outros povos e nações dos outros universos, como grande comunicador divino, o porta-voz dos seres e de Deus. Ou seja, filhos, assim por diante, e não irei me delongar muito mais para que nosso vídeo não fique muito grande, mas espero que tenham compreendido sobre as hostes angelicais, sobre as suas proveniências e as suas determinadas funções. Em outra oportunidade, talvez esse velho possa falar mais sobre descendência angélica ou descendência arcangelical. Caso vocês gostem e queiram, isso pode ser algo que possamos fazer mais à frente.
Este velho amigo tem algumas informações de última hora para falar antes de terminarmos nosso vídeo de maneira como fazemos sempre. E entre elas, algumas dessas novidades acredito que possam ser bem interessantes para vós. A primeira delas é que este velho amigo das estrelas está planejando fazermos uma live. Dentro de mais ou menos um mês, iremos programar uma live onde será marcada uma data de final de semana, onde faremos uma transmissão ao vivo com as pessoas, onde poderemos ter uma conversa comigo e falarmos sobre vários assuntos. Acredito que isso vai ser altamente instrutivo e que vai ajudá-los também a ter um pouco mais de discernimento e conhecimento sobre as verdades do universo. A outra novidade que esse velho gostaria de falar é que a partir deste vídeo nós iremos ter sugestões de temas. Então, este velho vai botar 3 temas para que vocês façam uma votação. Essa votação será feita diretamente na página do Facebook. Esse velho não sabe como fala essas coisas complicadas de seu planeta. Aonde lá vocês poderão votar esses temas para que seja escolhido então o tema da próxima vez da nossa próxima conversa. Dessa maneira, acredito que fica mais dinâmico e que também tenhamos assim uma participação maior de vocês perante os estudos. Os temas que serão descritos desta vez para a próxima conversa entre nós serão os seguintes: energia de Kundalini. O que é e qual o seu real propósito na evolução terrena? Como pode me ajudar ou me atrapalhar? O segundo tema será arquivos arcásticos. O que é, onde se encontram e qual a função dele em minha vida? E o terceiro tema será organização das hostes infernais. Como se organizam e quais castas de demônios existentes. Dessa forma, fica fácil também compreender e entender como eles se organizam e como agem em suas vidas para tentar desviá-los do caminho da luz. Este velho vai pedir para que este filho canal Realidade Transitória, que é o responsável pela canalização que este velho amigo faz para falar convosco, deixe um link da página para que vocês possam acessá-la e que de lá então possam votar para qual será o próximo tema. Agora sim, esse velho amigo vai-se embora. Como sempre, este velho amigo espera que essa nossa conversa tenha servido para dar-lhes um pouco mais de entendimento e direcionamento, guiando-os sempre para o caminho da verdade e do amor. E da nona dimensão onde me encontro nesse momento, que a minha luz, coração e pensamentos direcionem sempre para o caminho da verdade e do amor. E assim é. Fiquem na luz, filhos.